Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Firmes e fortes aí no estudo? Acho bom, hein? Bom, então, como vocês já sabem, sou a professora Nathalie e hoje nós estamos aqui para resolver as questões de filosofia, né, da prova UEMA, UEMA Sul 2020. Antes da gente começar precisamente a questão número 31, que é a primeira questão que a gente definiu aqui da área de filosofia, eu quero lembrá-los, né, o que a gente discutiu e que vocês devem ter percebido ao longo do nosso curso, que a área de ciências humanas está muito interligada. Então, a gente percebe que as questões elas não estão muito definidas numa área. Então, até para a gente poder separar, né, para não ficar avaliando questões repetidas aqui, analisando questões repetidas para vocês, a gente sentou, né, os professores da área de humanas, professor Alessandro, de geografia, professora Clarice, de história, né, e eu, né, como filosofia e sociologia, para poder definir quais questões nós abordaríamos para você. Ou seja, cada questão ela está dando ênfase para uma área, mas ela pode naturalmente, né, ser esmiuçada aqui por qualquer um dos professores das áreas de ciências humanas. Tamanha interligação que as questões interdisciplinariedade, né, que as questões da área de ciências humanas têm trazido para nós. E isso é muito bom, porque a partir do momento em que você se apropria dos conhecimentos, né, de geografia, de história, de filosofia e de sociologia, isso aí, né, tudo guardadinho aí pode te ajudar a responder essas questões, né, e um conhecimento pode te ajudar a responder questão ali do outro, né, então isso é muito legal, é muito positivo. Então, bora lá para a questão 31. A sociedade, de uma forma geral, em cada tempo, produz conceitos ou amplia os já existentes que possamos pensar em determinadas condições vigentes e entender determinados processos nas relações humanas vividas no momento. Um exemplo disso pode ser visto no texto abaixo sobre Kant e sua ideia relativa ao tutelamento. Então, olha só, essa palavrinha tutelamento já está um pouquinho aí para confundir a gente, tá? Mas a gente falou dessa temática. E o que é tutela, né? É algo que você tem a posse, que você tem o domínio, né? Que você... Então, vamos ver lá como é que está explicado no contexto aí para gente. Dizem os historiadores, no século XVIII, para se entender certo fenômeno que ocorria na Europa, conhecido como iluminismo, né? Quando éramos iluminados pela razão, perguntaram ao filósofo Kant o que seria esse movimento. O referido filósofo explicou que seria como um processo de esclarecimento, a partir do qual o ser humano sairia da sua menoridade, graças ao uso da razão, e ao exercício da liberdade do pensamento. Lembra quando a gente falou dos conceitos de menoridade e maioridade? Menoridade é quando você pensa, né? Quando você recebe um conhecimento pré-pronto e se apropria dele. Maioridade é quando você se faz do uso da razão, né, algo pregado por essa corrente filosófica e o iluminismo, e passa a pensar por si mesmo. Então, não é que você não possa concordar com esse pensamento, mas você chegou nele a partir da razão, né, da reflexão. Escreveu o filósofo em sua resposta o seguinte: o iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutela que estes mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão, independentemente da direção de outrem. É-se culpado pela própria tutela quando essa resulta de não de uma deficiência de entendimento, mas de falta de resolução e coragem para o uso do entendimento independente da direção de outrem.
tenha coragem para fazer uso da própria razão. Então, olha o que esse texto vem mostrar para nós. Que o Kant traz para a gente, através dessa corrente filosófica do iluminismo, que a gente tem que chegar a uma reflexão, né, através da razão. Então, que a gente não pode aceitar algo pronto, né, algo colocado, algo imposto para a gente. A gente pode até concordar com essa concepção, mas é preciso que a gente saia desse estado de conformismo, né, de aceitação, de minoridade, mas que a gente possa refletir. E aí você pode até concordar com o cara, né? Mas depois de uma liberdade de escolha através da sua reflexão. Então, bora aí para a continuidade da questão. Hoje, em pleno século XXI, onde há um amplo uso das redes sociais tais como Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, é apropriado retomar esse conceito kantiano acima exposto, para que se possa entender a condição de tutela ao que os homens se encontram. A relação que exemplifica o conceito de tutela de Kant aplicado aos dias atuais é o seguinte, né? Aos dias de hoje é o seguinte. Os designers gráficos e as novas produções do YouTube. O que ele está falando para a gente é de conceito pré-pronto que a gente aceita, né, sem se questionar. Então, designers gráficos e produções do YouTube não necessariamente é uma questão de conceituação, tá? Pode ser uma questão de aparência ali, tá? Então, eu já descartaria de imediato. B. Os adolescentes e o desejo da nova realidade nos jogos online. Então, não necessariamente só nos jogos online, né? Existem outras concepções, como Karl Marx diria para a gente, de alienação, né? Onde a gente pode se manter nesse estado de tutela, de minoridade, aceitando os conhecimentos prontos, não só necessariamente nos jogos online. Por isso, essa alternativa está errada. C. As novas profissões e oportunidades de trabalho no Instagram. Não é só no Instagram, tá bom? A gente, ali no próprio enunciado diz, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, de uma forma geral as redes sociais. E aí a alternativa está especificando só o Instagram. D. Os estudantes e as pesquisas de artigos nos sites acadêmicos. Não está nem citando sites acadêmicos, nós estamos falando de tutela, ou seja, da gente se manter nesse estado de minoridade, aceitando conhecimentos prontos, sem se questionar, sem refletir, sem pensar, como é uma ideia trazida pela corrente filosófica do iluminismo, tá? Então, os sites acadêmicos, ao contrário, são locais onde fazem a gente pensar, onde a gente tem concepções diferentes sobre uma ideia. E os internautas e a manipulação das informações nas mídias sociais. Hoje, a gente vê, eu até dei exemplo numa das aulas, naquela mulher que foi morta, né, por uma informação errônea que foi colocada lá no Facebook, de que aquela mulher foi equiparada a uma mulher que abusava, e daí as pessoas espancaram essa mulher e ela morreu, né? Trazendo para a gente essa ideia de que realmente, se a gente a gente, de forma geral, um contexto, tivesse se questionado, tivesse procurado melhores informações, será que seria essa atitude tomada? Então, a gente percebe, né, que de uma forma geral a sociedade está meio nesse estado de minoridade, nesse estado de tutela, de conformismo. Tudo aquilo que se vê nas redes sociais está sendo apropriado pelas pessoas sem muito questionamento. Então a gente vê posições ideológicas, políticas colocadas e publicadas nas redes sociais, onde as pessoas nem param para pensar se aquilo é coerente, né? E acabam aderindo. Então, vem trazer esse conceito de tutela de Kant, né? Onde a gente acaba ficando omisso, né? Se encontra nesse estado de minoridade e não está se questionando. Então, letra E, os internautas e a manipulação de informações nas mídias sociais, tá bom? Próxima questão.